E agora, você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 31 de março de 2005, uma quinta-feira, e Deus quer falar conosco, lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 32. João 12, 32, o tema da nossa mensagem nessa manhã é levantamento. Tema levantamento, João 12, versículo 32, nesta manhã, diz assim a palavra de Deus: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Até aqui, em nome de Jesus. Porque nessa manhã, você sabe muito bem, Deus quer levantar você, Deus quer levantar a todos nós. Deus está levantando a sua vida nesta manhã, e Deus, Ele sabe muito bem da sua necessidade. Nesta passagem, Jesus, Ele estava falando claramente a respeito da sua crucificação. O levantamento era no sentido da sua subida à cruz do Calvário. Jesus, sabendo que no momento certo ele seria pregado, cravado na cruz, mas ele disse: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, porque Jesus sabia que no momento que ele fosse para a cruz, ele trairia sobre o mundo, ele atrairia, melhor dizendo, sobre o mundo, toda aquela bênção que estava separada desde lá do início do jardim. Porque quando Adão pecou, as trevas cobriram a terra. E somente com a vinda de Jesus, o mundo teria novamente acesso a Deus. Então ele disse claramente: olha, quando eu estiver na cruz, quando eu for levantado da terra, todos atrairei para mim, quer dizer, todos virão para mim. E nesta manhã Deus quer levantar você, você que está caído, caída, você que está prostrada neste momento, triste, infeliz, desamparada. Saiba de uma coisa: Jesus morreu na cruz por mim e por você. E ele, quando foi levantado na cruz, ele foi levantado para a nossa vitória. Porque Jesus estava na cruz e todos olhavam para ele, um homem sofredor, um homem que sofria, sangrando, transpassado, mas ele estava sendo levantado para a minha e para a sua vitória. E nesta manhã saiba que Deus, Ele está contigo nesta manhã. Deus está contigo, controlando cada passo da sua vida. Porque quando Jesus vai para a cruz, ele vai para a cruz porque o príncipe desse mundo estava ali negociando a sua vida e a sua salvação. Veja que no versículo de número 31, Jesus disse assim, ó: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quer dizer, o príncipe desse mundo é Satanás. E ele disse: olha, agora é o juízo. Agora ele vai ser expulso. Aí ele disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Quer dizer, Jesus, ele deixou claramente descrito que no momento em que ele subisse à cruz do Calvário, ele subiria ali para cumprir um plano objetivo, um plano de levantamento para a humanidade. E neste exato momento saiba que agora, que nesta hora, Jesus está levantando você também da terra. Você que está aí dessa forma, sem forma e vazia, amargurada, triste, infeliz desta manhã, Jesus levanta você, porque ainda que o príncipe desse mundo esteja se aproximando de você, Jesus levanta você nessa hora, te toma pela tua mão direita, e ele está dizendo: não temas que eu te ajudo, porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos, consideramos Jesus como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados.
Jesus levanta você nessa manhã, porque o levantamento aconteceu para que houvesse uma mudança e uma transformação. Título da mensagem: o que aconteceu quando Jesus foi levantado da terra? O que aconteceu quando Jesus foi levantado da terra? Esse versículo pequeno, mas que é muito profundo. Porque aqui diz: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quer dizer, ele disse: e eu? Eu quem? Eu, Jesus, meu irmão. Jesus é o Senhor. Jesus, ele estava no controle. E ele disse: quando Jesus, eu, o Cordeiro de Deus, eu, o Filho de Deus. E você sabe que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tirou e tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele disse: somente eu posso apagar a transgressão do mundo. Somente eu posso alcançar aquilo que ninguém alcançou. E você sabe muito bem que quando Jesus veio, ele veio para alcançar o que? O mundo afastado. E ele disse: quando eu for colocado na cruz, eu serei a expiação do pecado. Sabe o que é a expiação do pecado? É apagar o pecado, é apagar a transgressão que existia sobre o mundo desde Adão. E Jesus estava ali dizendo: eu subirei, eu, Jesus, o Filho de Deus, porque somente Jesus, amado, podia pagar a dívida a qual você estava condenado. E ele disse: quando eu for levantado. Então Jesus, ele se coloca numa condição de cordeiro, como uma condição do enviado. E você sabe que ele foi enviado, porque João 3,16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E neste exato momento, nesta manhã, de repente você lembra da cruz, mas o que aconteceu quando ele foi levantado na cruz? Quando ele foi levantado, quando ele foi suspenso, ele foi colocado como uma carne é colocada no açougue, ele foi pendurado no madeiro, ele foi afligido, mas ele não sofreu em vão, porque Jesus era tudo em todos, em todo momento. E neste exato momento também, nesta manhã, saiba que este mesmo Jesus que foi jogado na cruz, cravado, crucificado, dilacerado, ele foi tudo isso por mim e por você. E saiba que ele, quando estava levantado da terra, estava levantando você do buraco, do abismo, da sua situação negativa. Nesta manhã também ele te levanta, porque não somente ele disse: eu sou, mas ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é o autor e consumador da obra vicária na cruz do Calvário. E saiba que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus levanta você nesta manhã em nome de Jesus, em seu próprio nome. Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios. Nessa manhã, saiba, o príncipe desse mundo é expulso. Você o expulsa quando você usa o nome de Jesus. Aí ele diz: e eu, quando for levantado da terra. Jesus foi levantado da terra. Quando eu for levantado, você sabe, foi levantado para a cruz. Ele foi suspenso do chão, tiraram ele do chão, botaram na cruz, e ele ficou entre os céus e a terra. Algo interessante, não é? Jesus ficou na cruz, e na cruz ele não estava nem no céu nem na terra, ele estava suspenso, ele estava pairando, meu irmão. Por que isso? Porque Jesus é o grande ponto de ligação existente entre o homem e entre Deus. Jesus é o único intercessor entre os céus e a terra. Jesus é o único que nesta manhã pode fazer a diferença na sua vida. Ele estava entre os céus e a terra, quer dizer, ele estava ali simbolizando a união que seria restabelecida entre o homem pecador e Deus santo, porque Deus estava exigindo do homem um pagamento, e Jesus pagou um alto preço.
Ele pagou um preço de sangue, ele pagou um preço de carne, ele pagou um preço de sofrimento. Esse sofrimento que ele passou para que eu e você nesta manhã venhamos a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, sim. E nesta manhã Jesus quer aliviar você. Ele quer aliviar totalmente. Porque se você conferir em Efésios capítulo 4, no versículo de número 8 em diante, diz claramente em Efésios 4:8, diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus, quando foi ao inferno, sabe que ele morreu na cruz, foi ao inferno e depois ele ressuscitou. Ele levou o cativo o cativeiro, quer dizer, todos aqueles que aguardavam a ressurreição, aqueles que aguardavam a vinda de Cristo pela fé. Aí ele diz no versículo 9: ora, isto, ele subiu, que é, senão também, antes tinha descido, aquele que tinha descido, as partes mais baixas da terra. Veja, aquele que desceu é o mesmo que subiu. Então, quando Jesus vai para a cruz, ele foi suspenso. Ele ficou entre os céus e a terra. Para quê, meu irmão? Para restabelecer a união entre o homem e Deus. Quando ele morreu na cruz, ele foi ao inferno, ele subiu, ele ressuscitou, e quando ele sobe, ele leva cativo o cativeiro e inaugura o paraíso. Quer dizer que Jesus, ele fez uma obra completa. Quando ele foi levantado, porque no versículo 10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas, todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quer dizer, Jesus, ele cumpriu tudo. Então Jesus foi levantado da terra e colocado na cruz para que ele pudesse resgatar tudo o que estava perdido. E não somente isto, quando ele estava com Nicodemos no capítulo 3 de João, ele disse para Nicodemos: Nicodemos, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Quer dizer que quando eles estavam no deserto, as serpentes mordiam aquelas pessoas, eles olhavam para a serpente de metal, eram curados. E Jesus falou: agora não é mais uma serpente de metal. Agora não é somente uma serpente de bronze, de metal, de ferro fundido, não. Agora a serpente sou eu. Agora aquele que será o alvo dos olhos será eu. Eu estarei na cruz cumprindo todas as coisas. E ele foi levantado da terra. E na cruz do Calvário Jesus estava sofrendo para unir novamente o homem a Deus, como nesta manhã ele quer levantar você também. De repente você está no abismo, você está num fosso, você está vivendo um verdadeiro inferno, a sua vida é um inferno, a sua casa é um inferno, mas nesta manhã saiba, Jesus, quando estava levantado na cruz, ele estava resgatando a sua bênção, e nesta manhã não precisa sacrifício, não precisa pagar, basta você crer e pela sua fé, você alcançará a sua bênção, a sua petição, porque a Bíblia diz que levando o cativo o cativeiro, ele concedeu dons para os homens. Quando ele foi levantado da terra, ele adquiriu um meio para a mudança da sua vida hoje. Não tenha medo, invoque a Deus nesta hora, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele disse: eu, quando for levantado da terra, e mais o que? Aí ele diz: todos atrairei a mim. Quando diz todos atrairei a mim, isso significa os céus, a terra e o inferno. Porque se ele foi para a cruz e todos atraiu para ele, quem chegou até ele? Chegou o céu, chegou o inferno também. Ali naquele momento, irmão, todo o império das trevas estava reunido para ver
todo o sofrimento de Jesus. Jesus estava na cruz e ele disse: todos atrairei a mim. Quem são esses todos? Os homens bons e os homens maus, os anjos e todo o inferno. Quer dizer, todo o universo estava vendo Jesus na cruz. E ele disse: atrairei a mim. Por que ele atraiu a ele? Ele atraiu os homens. E ele atrai você e a mim, porque era questão de salvação. O homem precisava de salvação. Ele atraiu os anjos bons, porque os anjos bons simbolizam a presença de Deus, até porque os anjos bons são aqueles que estavam ministrando em favor de Jesus. Mas ele atraiu a parcela pior, a parcela negra, a parcela que escureceu, e você sabe que houve trevas da hora sexta até a hora nona, quer dizer, de meio-dia às 3 horas da tarde, às 15 horas. Então ele atraiu tudo que havia no universo, tanto o lado bom, quanto o lado perdido, quanto o lado negativo. E Satanás, que é o príncipe, ele reuniu ali todos os demônios. E na verdade ali havia um espetáculo, havia uma força negativa, havia todo um planejamento diabólico. Todos queriam tirar uma casquinha de Jesus sofrendo na cruz. Todo o inferno queria humilhar a Jesus na cruz. Todos queriam humilhá-lo, mas ele disse: eu os atrairei a mim. Foi Jesus quem foi para a cruz, meu irmão. Jesus não foi assassinado. Jesus não foi mártir, Jesus não foi um coitadinho, mas Jesus foi o Filho de Deus, que veio ao mundo como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E nesta manhã saiba, se você olha para Jesus e o vê ainda na cruz, não desespere. Ele não está mais na cruz, mas ele ressuscitou, e neste exato momento ele está à direita de Deus, intercedendo por você e por mim, porque ele disse: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer dizer que quando ele atraiu todos a ele, ele atraiu o inferno, ele atraiu os anjos, mas ele também atraiu você, porque Satanás estava ali esfregando as mãos, achando que estava vencendo, mas na verdade ele estava sendo derrotado, porque Jesus foi ao inferno e ele resgatou todos os povos, de língua, de nação, de forma qualquer que seja, brancos, pretos, índios, não importa a nação, não importa a vocação, não importa a formação, importa que nesta manhã Jesus atrai você para ele também, e ele está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes as suas petições sejam plenamente conhecidas diante de mim. Nesta manhã não fique desesperado, não fique nervosa, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Jesus cuida de você, porque ele disse: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. E nesta hora, você que está longe, afastado, desgarrado, Jesus está dizendo: vem, porque o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem quiser venha e tome e beba de graça da água da vida. Porque nesta manhã saiba, quando ele foi para a cruz, ele levou sobre si o pecado de muitos, inclusive o seu, o meu, o nosso pecado. Na cruz não estava escrito Jesus, mas na cruz estava escrito eu, estava escrito você. Quando a cruz estava ali posta, todos nós tínhamos uma parcela ali. Mas saiba que Jesus, ele quer aliviar você nessa manhã. Ele não quer você sofrendo, ele não quer você nesse desespero, mas ele quer você pranteando, sim, para a vida de Satanás, porque Satanás já foi derrotado, meu irmão. Saiba que ele disse: eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso nessa manhã. Levantamento para a sua vida, porque Jesus, ele disse: quando eu for levantado da terra, todos
atrairei a mim. E que nesta manhã você seja atraído por Jesus, porque Ele quer salvar e cuidar de você, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será eternamente. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe nessa manhã. Passou